Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto que deu o que falar. Aquele bate-boca público, sabe? Entre dois ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente vai entender o que está por trás dessa história. Sabe, o que à primeira vista parece só uma briga, uma troca de farpas, na verdade é muito mais profundo. Isso expõe um verdadeiro cabo de guerra sobre visões de futuro para o poder e para a justiça aqui no Brasil. Então vem comigo que a gente vai desvendar o que aconteceu. E o palco de tudo isso foi aqui, num evento importante para empresários lá no Rio de Janeiro. O clima era de negócios, totalmente focado em economia, mas o que estava prestes a acontecer era, na verdade, puramente político. E foi aí que o ministro André Mendonça subiu para falar. E olha, o que ele disse ali não ficou só naquela sala, não. Em questão de horas, as palavras dele já estavam ecoando e causando um verdadeiro terremoto em Brasília. A frase que marcou o discurso foi essa: o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Parece uma frase simples, né? Mas ela foi a ponta do iceberg, um recado bem direto que serviu de base para um argumento muito, mas muito mais complexo. Basicamente, toda a tese do Mendonça girou em torno de uma ideia principal, a tal da autocontenção do judiciário. Mas, assim, o que isso quer dizer na prática? Bom, na visão do Mendonça, o problema é quando os juízes ultrapassam a linha de apenas interpretar as leis e, na prática, começam a criar novas regras. Para ele, quando isso acontece, o Brasil corre um sério risco, o de deixar de ser um Estado democrático de direito para virar um Estado judicial de direito. Então, para resumir o lado dele, para Mendonça, o ponto crucial é esse. Uma democracia forte de verdade precisa de um judiciário que entenda os seus próprios limites, que saiba a hora de pisar no freio. E olha, uma fala dessas, com esse peso, claro que não ia ficar sem resposta, né? E a resposta do ministro Alexandre de Moraes, de fato, não demorou nadinha para chegar. E ela não foi só direta, ela praticamente virou o jogo, mudou completamente o enquadramento do debate. O Moraes não chegou a citar o nome do Mendonça, mas nem precisou. O recado foi claríssimo. Ele argumentou que esse mesmo discurso de autocontenção é, ironicamente, uma ferramenta perigosíssima usada por regimes autoritários. E aqui a gente chega no coração do conflito. De um lado, você tem a ideia de que a autocontenção judicial é um pilar para proteger a democracia. E do outro, a visão de que essa mesmíssima autocontenção é, na verdade, um cavalo de Troia para o autoritarismo. Duas visões totalmente opostas. Mas para a gente entender de verdade porque esse duelo foi tão intenso, a gente precisa sair um pouco do palco principal e dar uma olhada no que está acontecendo nos bastidores de cada um desses ministros. A resposta para essa pergunta está num fato bem simples. Enquanto eles debatem em público essas grandes ideias, os dois, individualmente, estão sob uma pressão gigantesca e tendo que lidar com acusações bem específicas. Vamos começar pelo Mendonça. Os críticos dele apontam para o que chamam de uma enorme contradição, um abismo entre o discurso e a prática. E aí, quando a gente olha para as críticas, a lista é longa. Apontam, por exemplo, uma manobra que teria feito um caso de rachadinha, sabe? Aquele esquema de desvio de salário de assessor, envolvendo um deputado simplesmente prescrever, ou seja, morrer na praia. Também questionam muito os laços próximos dele com a família Bolsonaro e tem até alegações mais graves, de que a Polícia Federal teria investigado se ele estaria ajudando a defesa do ex-presidente. A grande pergunta que fica no ar é: essa defesa da autocontenção seria para valer mesmo ou é seletiva? Agora, do outro lado do ringue, a pressão em cima do Moraes não é nem um pouco menor. Ele enfrenta acusações de abuso de poder aqui dentro do Brasil e uma pressão internacional fortíssima que inclui sanções que vêm lá dos Estados Unidos. As pressões são realmente enormes. Ele foi sancionado pelos Estados Unidos com base na lei Global Magnitsky. E olha, essa é uma legislação bem pesada, usada contra violadores de direitos humanos no mundo todo. Isso trouxe para ele até problemas práticos, como dificuldade para ter um cartão de crédito. E aqui no Brasil ele é constantemente acusado por seus críticos de ser autoritário. Então é nesse cenário de pressão máxima que ele faz essa defesa tão forte de um judiciário mais ativo. Bom, acho que fica bem claro que isso tudo não é só uma briga de egos, né? É, na verdade, o reflexo de uma tensão muito maior sobre qual é o papel e quais são os limites de cada poder na nossa república. E por que essa discussão toda importa tanto pra gente no dia a dia? Pensa só. Enquanto o poder é debatido lá em Brasília,
Um estudo da Universidade de Cambridge mostra um dado assustador. 26% da população brasileira hoje vive sob as regras de facções criminosas. Isso mostra o tamanho do vácuo deixado pelo Estado e a urgência de a gente ter instituições que funcionem de verdade. Então, a gente fica com essa pergunta no final. O que a gente está assistindo é um sintoma de uma crise institucional grave ou será que é só parte do processo, um doloroso, mas necessário, amadurecimento da nossa democracia? A resposta para essa pergunta vai definir os limites do poder e o futuro da justiça no Brasil. E, claro, nos força a pensar que tipo de país, afinal de contas, a gente está construindo.